Exclusivo. O Jornal da Band revela quem é o homem por trás das primeiras denúncias que deram origem à Operação Lava Jato. Você vai saber como começaram as investigações do maior esquema de corrupção da história do Brasil. A Lava Jato é a maior operação da Polícia Federal em toda a história. Já dura quase 1 ano e meio. As investigações levaram à abertura de pelo menos 200 inquéritos. Executivos, políticos, doleiros e grandes empresários estão presos. Delações premiadas revelam aos poucos o submundo da corrupção e dos desvios bilionários na Petrobras. A Operação Lava Jato é amplamente conhecida, entretanto, o que poucos sabem é que ela só foi possível graças à determinação de um homem que resolveu contar tudo o que sabia ao juiz Sérgio Moro e aos procuradores da República. Hermes Magnus procurava sócios para montar uma empresa de tecnologia. Sem dinheiro do BNDES ou de outros bancos, apresentou o plano de negócios a uma empresa de investimentos, cujos donos eram o ex-deputado José Janene e o doleiro Alberto Youssef. O primeiro dinheiro para pagar despesas de transição da empresa, quem me entregou no envelope R$15 mil foi Alberto Youssef. Janene, morto em setembro de 2010, foi líder do Partido Progressista, o PP, e segundo o Ministério Público, um dos mentores do esquema de corrupção na Petrobras. Hermes estranhou a origem do dinheiro que era aplicado na empresa recém-criada, enviado por Janene e Youssef. Que depósitos feitos em caixas eletrônicos, fora do horário de expediente. Eu tenho dinheiro vindo de empresas de Brasília, vários CPFs, vários CNPJs. Eu fui consultar quem entendia. E essas pessoas disseram, olha, você está lavando dinheiro para alguém. E aí eu disse, bom, não é isso que eu quero. Minha vocação é fazer máquina, não lavar dinheiro. É a primeira vez que o empresário fala com uma equipe de TV. Ao perceber que estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, Hermes passou a registrar as irregularidades. E o que ele contou deu origem à Operação Lava Jato. Tudo começou com confidências de José Janene. Nas confraternizações na casa do Janene aos sábados. O Youssef sempre estava lá. Eu vi certo dia ele mandando recado a um interlocutor com a presidência da República, dizendo que esse interlocutor não estava levando os recados dele ao presidente Lula. E que se não o fizesse, ele iria pessoalmente conversar com o presidente. Eu ficava muito assustado com tudo aquilo. Ele demonstrava um conhecimento muito grande. Muitas das coisas que eu falei já foram comprovadas na Lava Jato, muitas ainda vão ser comprovadas. Janene passou a ter em Magnus uma pessoa de confiança. Por isso, contava tudo a ele. Deputado, e o mensalão existiu? Sempre existiu, só quem não pagou foi o ex-presidente tal. E isso... Quem é ex-presidente? O Fernando Collor, que teve um desentendimento e não conseguiu pagar todo mundo, e por isso teria perdido o mandato. Com o estouro do mensalão, o esquema teve de ser paralisado. Janene contou então a Hermes que o governo havia criado uma outra forma de remunerar deputados fiéis e ganhar dinheiro para a campanha. Eu questionei ele. Bom, o mensalão então encerrou, e agora? Não, ele já tem um novo formato, que são as concessões. Ele tinha orgulho de dizer, ele ostentava esse mecanismo que ele criou, eles salivavam para falar esses malfeitos. E aí você desconfiou que fosse na Petrobras ou ele chegou a dizer que a Petrobras era uma delas? Não, ele sempre deixou claro o nome do Paulinho, do Paulo Roberto da Costa, e ele, tanto que eu tinha uma linha de produtos da área de petróleo e gás para teste, senão deixe tudo pronto porque nós vamos conversar com o Paulo Roberto. Impressionado com tudo que ouvia, Hermes passou a gravar mensagens e a mandar e-mails para a Polícia Federal e a Justiça. Foi orientado a procurar uma pessoa. Eu fui indicado, então, por um delegado da Polícia Federal, de vários delegados que eu falei, um deles ficou comovido com a situação, ficou sensibilizado e disse, se isso tiver que andar, você vai ter que fazer de outra forma. E me entregou o e-mail do juiz Sérgio Moro. A partir do momento que estoura a Lava Jato 2014, eu começo a passar todo o recheio da história e as provas que eu ainda tinha. Num dos depoimentos à Justiça, Hermes diz que Janene se gabava das relações que tinha com o ex-presidente. Ele falava sempre que só ele e José Dirceu derrubavam Lula. Na entrevista à Band, ele reafirmou o que já havia dito na Lava Jato sobre o ex-presidente. O que manteria ele no poder era tudo isso que a gente está vendo aí. Então, ele participava da engenharia. Não tinha como ele ser omisso a essa engenharia. O que apareceu até agora na Lava Jato é apenas a ponta do iceberg? É a ponta, sim, porque
não entraram, não desarquivaram ainda oficialmente o inquérito do DENIT, não entraram no BNDES, que a oposição fica o tempo inteiro tentando descobrir o que está acontecendo no BNDES. Ou seja, quando a Lava Jato conseguir entrar nesses novos frontes, eu acredito que isso que a gente viu até agora vai ser considerado nada. O empresário que só queria construir equipamentos de informática passou a ser ameaçado. Com medo, deixou o país, mas diz que não se arrepende do que fez e que ainda pode fazer mais. Eu estou fora do país assistindo TV e aí eu vejo o Youssef passar algemado. Passa outro, eu conheço esse pessoal. Eu acabei me tornando um ativista dessa causa, né? E o que eu puder colaborar, eu vou continuar colaborando em todo o tempo. Terra dourada, em todas mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Bom, cidadão e cidadã brasileira, estamos juntos, fazendo o nosso papel, apoiando o juiz Sérgio Moro contra toda essa bandidagem que está aí no poder do nosso país. E com certeza vamos colocar todos na papuda. A força do povo, a força de homens decentes no judiciário.